Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. E hoje a gente vai fazer mais um especial do mês. Muitas pessoas já me pediram para falar um pouco mais sobre esse assunto. Eu trouxe aqui para vocês conhecerem um pouco mais desta pesquisa. Vamos falar sobre a Santa Inquisição. Bom, um dos períodos mais horrendos da humanidade culminou em muitas mortes inocentes, pessoas torturadas, sentenciadas como hereges e bruxas. Algo que jamais deveria ter ocorrido e que jamais deve ser esquecido. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês sobre a Inquisição. Bom, a Santa Inquisição foi uma ordem católica criada como o único intuito de investigar e julgar com punições cruéis qualquer pessoa acusada de crime contra a fé católica. Em resumo, seria matar e torturar em nome de Deus. E apesar de eu achar toda esta história uma das mais desgraças da humanidade, vamos trazer aqui alguns detalhes bem interessantes sobre este lado obscuro da história. Neste vídeo, nós vamos ver como começou esta caçada da Igreja Católica, porque este período é chamado de Idade das Trevas, e muitas atrocidades que aconteciam durante este período, que foram simplesmente acobertadas pela Igreja. Iremos trazer à tona alguns métodos de tortura e execução, e também o número de vítimas que foram acobertadas. Bom, espero que vocês aproveitem e aprendam com o vídeo, pois é um assunto muito interessante e que divide opiniões. Mas enfim, vamos aos fatos. O sectarismo é uma palavra que vem do latim e faz uma referência a qualquer indivíduo que faça parte de uma seita. Ainda no século XII, algumas seitas cristãs começaram a aparecer e até mesmo cresceram bastante, de modo que chamaram a atenção da Igreja Católica, que possuía um grande poder sobre a Europa, e naquela época possuía também uma grande poder político, econômico e cultural. Lembrando que a cultura também engloba a religião, e estas seitas eram chamadas de Valdismo e o Catarismo. As duas seitas, apesar de cristãs, tinham ideias bastante diferentes da Igreja Católica, pois os cátaros eles acreditavam em dois deuses, um que representava o mal, que criou todo o mundo material, e o outro que representava o bem e criou o mundo espiritual. Então eles eram totalmente desapegados às coisas materiais. Já os valdenses estavam totalmente desacreditados da Igreja Católica e diziam que eles haviam perdido sua autoridade, pois adquiriam muitas terras e poder político, visto que o próprio fundador desta religião ele foi um comerciante muito rico que abandonou tudo que tinha. Eles também se recusavam a idolatrar as imagens dos santos da igreja. Ou seja, fica muito claro aqui que estas duas religiões repudiavam toda esta questão da Igreja Católica possuir tantos bens e não distribuir aos pobres. Com estas duas seitas crescendo, a Igreja Católica iniciou uma campanha para combater estas novas doutrinas, pois a Igreja acreditava que, além de uma afronta, elas representavam uma ameaça, pois eles não queriam ninguém fora do controle deles, e não aceitavam e nem queriam qualquer concorrência, né? E o que fizeram para lidar com isso? Simplesmente mandaram matar todos, sob o comando de um Papa, que é considerado um dos mais poderosos da história, chamado Inocêncio III. Eles varreram da França os valdenses e os cátaros, com execuções em massa, e esses eram os primeiros vestígios do que no século seguinte seria o verdadeiro terror para toda a humanidade, a Santa Inquisição. Bom, tudo começa, de verdade, no século XIII, com o Papa Gregório IX, no dia 25 de fevereiro de 1231, pois este Papa ele acabou editando uma bula. Bom,
Para quem não sabe, bula é um tipo de documento escrito pelo Papa, onde ele se pronuncia, onde eles se posicionam sobre um determinado assunto. Esta bula, de 1231, foi chamada de Excomunicamus, e ela já orientava alguns inquisidores a caçar pessoas que fossem consideradas suspeitas por heresia. E essa palavra é mais uma palavra que vem do latim, pois ela se direciona a qualquer pessoa que escolha qualquer outro tipo de crença que se oponha ao que é definido pela Igreja Católica. Ou seja, qualquer um que não fosse católico é considerado herege. Bom, estes hereges identificados eram convidados a se curvar diante da igreja. Se não aceitassem, eles eram punidos apenas com a excomunhão, ou seja, eles eram excluídos totalmente da comunidade católica. Porém, a coisa começou a ficar mais feia 2 anos depois, pois no dia 20 de abril de 1233, este mesmo Papa decide escrever uma segunda bula, chamada Licet et Capendo. Esta bula ela foi enviada para a Ordem Dominicana, e ele sim instituiu o Santo Ofício, mais conhecido para nós como a Santa Inquisição. E ela sim instruía os inquisidores a começarem a ser cruéis com os hereges. Nisso, os principais alvos eram cientistas que discordavam de teses bíblicas e tentavam contrariar o que estava escrito através da ciência, sendo mulheres com conhecimentos medicinais e até mesmo outros hereges em geral que eram praticantes de outras religiões, pessoas que discordavam das doutrinas católicas ou considerados pecadores, tipo mulheres que praticavam o adultério, eram homossexuais e por aí vai. Funcionava da seguinte forma: primeiro, os inquisidores chegavam na vila, na aldeia, enfim, um povoado qualquer. Todos lá eram obrigados a se reunir em uma igreja, onde então um dos inquisidores lia em voz alta um documento que falava o que era a Inquisição. Após isso, o inquisidor ia até um crucifixo e todos os representantes deveriam repetir o juramento em apoio à instituição. Depois, mais um documento era lido. Esse falava sobre as várias heresias que ocorriam e instruía todos os pecadores e hereges a se confessarem. Assim, começava o que então era chamado de período de graça. Este período de graça durava 1 mês, e nele todos podiam se confessar, não privar totalmente a sua cabeça, mas pelo menos aliviar um pouco dessas condenações mais cruéis. O problema é que, dependendo do caso, você não podia se confessar sozinho. Por exemplo, se você chegasse lá e confessasse que estava envolvido num culto pagão, você era obrigado a denunciar também todos que estavam envolvidos contigo. Só que o problema maior é que, quando acabava esse período de graça, os inquisidores aceitavam essas denúncias vindas de qualquer pessoa, condenando qualquer uma que não tivesse se confessado. Ou seja, é óbvio que isso era uma oportunidade de vingança, ou até mesmo uma maldade nua e crua. Mesmo assim, muitas pessoas acabaram pagando caro por isso. Muitas denúncias falsas eram feitas por causa de qualquer tipo de rivalidade. Se a gente for pensar, podia ser inveja, podia ser uma disputa de terra, podia ser concorrência entre comerciantes, ou até mesmo uma briga familiar, briga entre casal, e muitas outras coisas também. Em vários casos, se houvessem 2 testemunhas contra uma única pessoa, isso já era suficiente para condenar, para que ela fosse torturada. Então vamos supor que eu e você temos um inimigo em comum. A gente se junta e inventa a pior coisa possível sobre esse nosso inimigo. E pronto. Mesmo que seja a melhor pessoa do mundo, em alguns casos, a Igreja Católica automaticamente já condenava ele. Mas aí você se pergunta, o que acontecia afinal com as pessoas que eram acusadas? Bom, a pessoa teria que comparecer numa espécie de julgamento, onde este suspeito era interrogado por 3 inquisidores, onde se defender era muito difícil,
pois simplesmente era sua palavra contra a deles. E simplesmente acabou, era condenado. E aqui vai mais uma curiosidade. A tortura não começava exatamente quando você era julgado como herege, como pecador, como um culpado. Mesmo durante o interrogatório, ainda assim, os inquisidores já tinham o costume de usar instrumentos de tortura totalmente desumanos. E não importava se no final fosse inocente, a tortura já fazia parte do interrogatório. Enfim, quando a pessoa era julgada e apontada como herege ou pecador, sim, vinha uma punição, mas sendo que as mais leves eram coisas como deixar a vítima por dias acorrentada sem comer e beber, ou até mesmo apertar os seios das mulheres. Essas eram as mais leves. As consideradas mais pesadas eram a prisão perpétua, ou ser queimado vivo e condenado à morte. Algumas pessoas simplesmente sofreriam essas torturas pesadas sobre a mão dos inquisidores, e outras eram levadas ao Alto da Fé, que seria um grande evento promovido pela igreja para humilhar em público os condenados. Ali, várias coisas poderiam acontecer. Algumas eram obrigadas a usarem as famosas máscaras do escárnio, outros eram apedrejados, outros eram chicoteados enquanto o padre fazia lá a sua missa. Enquanto muitos eventos ocorriam, este evento de tortura que era promovido pela igreja acabava chamando a atenção de muitos curiosos, mas ainda assim não devemos tirar conclusões precipitadas, pois mais para frente eu vou comentar algumas coisas que são realmente terríveis, pois nestes métodos de tortura e execução, além disso, tudo também havia a apreensão dos bens e riquezas de alguns dos condenados, o que rendeu muito mais dinheiro para os cofres da Igreja Católica. E agora que já sabemos como tudo isso começou e como tudo funcionava, vamos falar por que este período da Inquisição ficou conhecido como a Idade das Trevas. A luz representa o conhecimento e o conhecimento a liberdade. A tocha da Estátua da Liberdade, por exemplo, tem esse nome por causa da tocha que ela segura, representando a luz. Então, a luz tem este significado grande dentro do ocultismo. Um significado do nome Lúcifer, por exemplo, é aquele que traz a luz. A tocha do conhecimento também está presente na ilustração do Bafomé. O importante é entender que luz significa conhecimento, inteligência, sabedoria. E lembram que eu falei que a Inquisição perseguia cientistas que iriam contra a Igreja, contra a Bíblia? É exatamente por isso que este período é conhecido como a Idade das Trevas, pois a Igreja Católica acabou apagando a luz do conhecimento. A Igreja travou pensadores e cientistas por séculos e séculos afora, e muitos que foram mortos foram cientistas que foram censurados por terem ideias e concepções diferentes. Logicamente, também devem ter existido os que nem sequer quiseram apresentar as suas ideias inovadoras, já que tinham medo, e evitar possíveis problemas. Agora imaginem o quanto de gênios e descobertas incríveis acabamos perdendo por isso, um verdadeiro atraso para a humanidade. Vamos entender que a Igreja Católica já censurava alguns cientistas, mas isso ficou ainda mais forte por causa do Index, chamado Librorum Prohibitorum, que seria uma lista de livros banidos pela Igreja Católica durante a Inquisição. Foram literalmente proibidos, porque esta lista foi justamente criada ainda no ano de 1559, mas ela se atualizava constantemente. E esta lista, inicialmente, ela foi criada apenas para proibir alguns livros sobre protestantismo, justamente no século XVI. Mas logo, ela foi sendo ampliada para cientistas, filósofos ou qualquer outro tipo de literatura que contrariasse, que não agradasse as doutrinas da Igreja Católica. Houveram vários e vários casos de cientistas mortos e censurados durante a Inquisição, mas com certeza o caso mais famoso foi o de Galileu Galilei, que defendia ideias que não eram aceitas na época.
Como a Igreja Católica tem uma mente atrasada, o Index só foi abolido em 1966 pelo Papa Paulo VI. Mas é óbvio, né, que nessa época ninguém mais se importava com o que a Igreja pensava. Agora vamos falar sobre a caça específica às bruxas, que começou no meio da Inquisição. Vamos falar sobre o livro que é um manual de como caçar e torturar estas supostas bruxas, o Malleus Maleficarum. Na tradução de latim para o português, seria o Martelo das Bruxas. Vamos falar um pouco sobre como ele surgiu. Durante a Inquisição, no século XV, existia um inquisitor chamado Heinrich Kramer. Ele era fissurado, fanático por bruxas, e porém suas ideias eram totalmente radicais. Demais até porque já estava acontecendo naquela época coisas bem terríveis. Mas ele deu um jeito de conseguir o que queria, pois antes do livro ser publicado e antes mesmo do livro ser escrito, ele já era um inquisitor alemão. Qualquer um de suas vítimas foi da cidade de Innsbruck, na Austrália. Segundo ele, a cidade estava entupida no que ele julgava como bruxas, mas as autoridades locais não concordavam com as suas práticas, muito menos com as ideias de Kramer, nem com seus métodos punitivos, e muito menos com essas ideias malucas de queimar as pessoas. Bom, neste ponto a gente precisa deixar claro que para Kramer não existiam bruxos, apenas bruxas mulheres. E segundo ele, as verdadeiras pessoas capazes de usar a feitiçaria. Depois de muita insistência da parte dele, a cidade já não aguentava mais Kramer, com todo o seu desrespeito. Então ele acabou recebendo uma ordem da própria igreja local para se retirar de lá. E foi depois que Kramer recorreu ao próprio Papa da época, que para nossa sorte era um tal de Inocêncio VIII. Assim foi criada a bula Summis Desiderantis Factibus. Esta bula permitia que Kramer e seu amigo James Spranger abordassem e condenassem da forma que quisessem o que eles julgavam como bruxa. E assim, os dois escreveram o Malleus Maleficarum, que foi publicado pela primeira vez em 1487. Mas o nome James Spranger vai ser citado bem pouco, porque ele teve uma participação bem pequena ao escrever este livro. O livro é basicamente um manual de caça às bruxas, dividido em 3 partes. A primeira parte fala sobre como rastrear as bruxas, como reconhecê-las em seus disfarces. A segunda parte fala sobre os malefícios, o que as bruxas supostamente fazem de mal, as feitiçarias. Já a última parte fala sobre como interrogar, julgar e punir as bruxas. Ainda em 1487, Kramer e Spranger decidiram apresentar o livro à Faculdade de Teologia de Colônia, que fica na Alemanha. Mas o livro foi totalmente reprovado, considerado antiético, ilegal, cruel e pervertido. Mas após esta rejeição da universidade, Kramer mais uma vez foi longe demais e simplesmente falsificou uma nota de aprovação, inserindo ela em edições posteriores do livro. E esta nota falsa da Faculdade de Teologia fez o livro ganhar muita credibilidade, o que impulsionou muito a venda. E foi assim que o Malleus Maleficarum se espalhou por toda a Europa e um pouco mais além. Para vocês terem uma ideia de como esse livro se espalhou, ele era considerado muito popular e foi o segundo livro mais vendido durante quase 200 anos, perdendo só para a própria Bíblia. E existe uma coisa muito importante que eu preciso destacar aqui para vocês, principalmente pessoas que forem pesquisar na internet sobre o Malleus Maleficarum. Vocês vão encontrar uma tonelada de sites defendendo a Igreja Católica, dizendo que logo depois que o Malleus Maleficarum foi publicado, ele entrou na lista dos livros banidos do Index. Bom, isso não passa de uma grande mentira.
visto que o Malleus Maleficarum ele foi publicado em 1487 e o Index só foi inventado em 1559, ou seja, 72 anos depois. A verdade é que a Igreja Católica tentou impedir que estes livros fossem usados, e caçar as bruxas acabou se tornando uma febre. A própria Igreja, em plena Inquisição, tentou fazer com que ele não fosse usado, mas eles infelizmente não conseguiram deter o avanço e ficaram apenas olhando as pessoas caçarem as bruxas e matando pessoas inocentes. Acabou se tornando uma célebre prática em todos os lugares do mundo. Mas afinal, o que este livro tinha de tão abominável? Para vocês terem uma ideia, nele podemos perceber que é bastante óbvio as torturas. E óbvio ainda que a Inquisição em si já usava o negócio e a forma dessas torturas, como caçar as bruxas e como humilhar elas em público. O livro era pervertido e condenava exclusivamente as mulheres. E nessa época existia também a questão do abuso sexual, que por mais que não tivesse totalmente explícito no livro, ele estava escrito. Isto ocorreu e não pode ser negado. Com o Malleus Maleficarum em mãos, qualquer inquisidor se tornava, além de um carrasco, também um sádico e estuprador. Uma das maneiras de identificar uma bruxa era procurando nela a marca do diabo. Para fazer isso inicialmente, eles deixaram a mulher nua de frente para vários homens, ou até mesmo na frente de uma multidão, caso fosse em praça pública. E com ela nua, eles usavam um instrumento chamado fura-bruxas, que é um tipo de faca. E eles iam furando o corpo da suposta bruxa com essa faca, dizendo que quando acertassem a marca do diabo, ela não gritaria e nem sangraria. Acontece que existe um truque, um pequeno mecanismo no cabo da faca, que quando o golpe era muito forte, a lâmina da faca entrava para dentro do cabo. Um simples truque, pois a bruxa não era ferida desta forma, e a multidão acreditava nesse simples truque barato. Mesmo sendo ridículo para condenar as pessoas inocentes, o truque, talvez eles nem conseguiam reunir as provas para condenar a pessoa. E isso é só um dos vários exemplos que a gente pode dar. Aconteceram vários casos de estupro direto, mesmo antes, durante e depois das sessões de tortura. Agora imagine o trauma que uma mulher teria nessa época, também os familiares, um pai, um irmão e um marido. Outro ponto que quase não é citado é sobre os castos e celibatários, pois durante esta época de caça às bruxas, eles eram proibidos ou incapazes de fazer sexo. Sendo assim, eles simplesmente descontavam ou aliviavam toda a sua sexualidade reprimida nas bruxas, queimando, cortando, dilacerando, moendo a carne que eles não podiam tocar, acariciar e nem beijar. Era um verdadeiro inferno na terra. A crueldade dos inquisidores era tamanha que o próprio Papa chegou a pedir aos espanhóis que contivessem este banho de sangue, pois a migração de judeus expulsos da Espanha para Portugal em 1492 fez com que a perseguição se repetisse com a criação do Santo Ofício Lusitano em 1536. O Brasil nunca chegou a ter um tribunal desses, mas emissários da Inquisição aportaram por aqui entre 1591 e 1767. Calcula-se que cerca de 400 brasileiros foram condenados e 21 queimados em Lisboa, para onde eram mandados os casos mais graves. Os inquisidores portugueses fizeram cerca de 40 mil vítimas, das quase 2.000 foram mortas na fogueira. Na Espanha, até a extinção do Santo Ofício em 1834, estima-se que mais de 300 mil pessoas tenham sido condenadas e 30 mil executadas. Enfim, este foi um dos períodos mais obscuros da humanidade e que ficou marcado como o período das trevas. E aí, você achou interessante este vídeo? Acredita que tem alguma informação que eu tenha esquecido de repassar aqui? Este especial eu sempre tento trazer o máximo de detalhes e informações sobre o tema a seguir, para que vocês possam conhecer um pouco mais. Claro que esta pesquisa ela requer um pouco mais de trabalho, porque
é muitos detalhes que normalmente não tem nos livros, né? E eu sempre procuro trazer o melhor para vocês, beleza? Bom, gente, mais um especial aí. Espero imensamente que vocês tenham gostado do nosso trabalho aí. É um trabalho de pesquisa bastante complexo e com certeza dá bastante trabalho fazer, beleza? Então, siga-nos no canal, não se esqueça de se inscrever. Acompanhe também os outros vídeos aí, compartilhando, curtindo, né? Tem muitos temas bem complexos de se fazer e na medida do possível estaremos sempre melhorando o nosso canal, beleza? Eu vou deixar também o link dos criadores do terror nos comentários aí para que vocês possam conhecer um pouco mais do nosso trabalho, beleza? Obrigado e até o próximo vídeo, valeu?